Eu sou João Paulo Rodrigues e hoje nós estamos iniciando o nosso programa semanal sobre a conjuntura política e os grandes desafios da classe trabalhadora nesse momento. Essa semana nós vamos comentar de 3 assuntos que eu acho muito relevantes para que a nossa militância possa acompanhar de perto os grandes temas que estão na conjuntura. O primeiro tema é a preparação para a greve geral que vai acontecer nesse dia 14, sexta-feira. O conjunto dos movimentos populares do campo e da cidade, o movimento sindical, as principais centrais sindicais do país estão envolvidas em convocar essa grande greve. E ela tem como principal objetivo justamente o debate sobre a Previdência. Esse governo Bolsonaro, junto com esse Congresso, está tentando entregar a nossa Previdência. Uma conquista histórica que tivemos junto aos governos democráticos. Nós não podemos permitir que isso aconteça. No entanto, para que essa greve possa ser vitoriosa, é muito importante que haja uma grande participação dos movimentos populares do campo, da cidade e o movimento sindical. Mas, ao mesmo tempo, fazer uma greve numa situação como essa não tem como não abordar outros assuntos. Por exemplo, como o tema referente às entregas das estatais que o governo Bolsonaro tem feito. Esse tema nós temos chamado da defesa da soberania nacional. O que significa isso na prática? O governo Bolsonaro já está vendendo parte das empresas das áreas de energia elétrica. Há uma tentativa dele de vender parte importante da Petrobras. Ele já anunciou, e seus ministros nos Estados Unidos, a vontade de vender inclusive a Petrobras e o Banco do Brasil. E há um esforço dele de tentar vender tudo que ele acha pela frente, inclusive o Palácio do Alvorada, conforme diz o próprio Guedes. Na greve de sexta-feira, do dia 14, nós também vamos colocar esse ponto na pauta. Vamos discutir com os trabalhadores que nós não vamos aceitar que o nosso patrimônio seja entregue a preço de banana. O STF tomou uma decisão importante a semana passada, mas uma decisão falha, porque ele diz que somente as grandes empresas matrizes, ao ser vendida, precisam de autorização do Congresso Nacional. Mas as subsidiárias, que são boa parte das empresas estatais no Brasil, pode ser vendida sem autorização do Congresso. Um erro do STF. O Congresso Nacional deveria legislar e decidir sobre todo o patrimônio nacional como forma de discutir melhor e ao mesmo tempo não autorizar a sua venda. E por fim, essa greve geral, ela também terá o debate sobre a questão da democracia. Nós não podemos aceitar que esse pacote do Moro, que é um pacote de maldade, seja aprovado. Esse conjunto de leis que ele está aprovando, dentre elas, lei de organização de quadrilha, ou lei antiterrorismo, ou leis que tende a inibir a luta social no país. O Moro, com esse pacote, ele quer tirar a liberdade dos trabalhadores, ele quer tirar a liberdade de fazer luta e, ao mesmo tempo, quer criminalizar os trabalhadores. O Moro também aprova as medidas referentes ao porte de arma, ele quer armar a população, então, ou seja, não tem nada de uma política de segurança nem resolver a situação do povo brasileiro. Essa semana, o mundo teve as notícias, as informações dos bastidores da Operação Lava Jato. O Intercept divulgou as trocas de mensagem através do Telegram, que é as formas como ele se comunicava entre o conjunto de procuradores da Lava Jato junto com o Moro, e demonstrou uma promiscuidade medonha entre os dois poderes, entre a relação do Ministério Público e com o juiz, mas o que é mais grave, demonstrou como é que essa quadrilha organizou a prisão do Lula e organizou e orquestrou para que o Lula não fosse candidato a presidente da República, porque eles diziam textualmente que não queriam que o PT voltasse ao poder. Esse assunto é de maior gravidade. Possivelmente deve ser o assunto que vai mudar a conjuntura política nos próximos dias. Então, além da greve geral essa semana, esse assunto veio para a pauta. E o principal objetivo nosso dos movimentos populares agora, primeiro, é pedir que o Congresso Nacional faça de imediato uma CPI para aprovar o que de fato e como é que essa Lava Jato agiu. Segundo, que o STF tome uma decisão pública para que imediatamente anula todos os processos da Lava Jato, em especial os processos junto ao presidente Lula, porque já mostrou os problemas que aconteceram ao longo das investigações. Terceiro pedido nosso é que se afaste de imediato os procuradores do Ministério Público. Nós não podemos aceitar que essa quadrilha continue à frente do Estado brasileiro numa tarefa tão importante como essa, que é o combate à corrupção, mas também que o Moro peça demissão. Não podemos aceitar que o ministro da Justiça tenha um comportamento como esse, que chegou ao Ministério fruto de um grande golpe que ele ajudou a conduzir para ganhar a vaga de ministro,
E o segundo objetivo deles, todos vocês sabem, que é uma vaga no STF. Por fim, como garantia de que o Estado brasileiro continua vigente, nós queremos que o Congresso Nacional possa aprovar leis que possa defender o povo, que possa defender o direito de defesa. Nós não podemos aceitar que as autoridades, juiz, Ministério Público, que tem o poder da caneta, tenha essas decisões ou essa forma promíscua de continuar prendendo pobres, continuar prendendo militantes de esquerda e condenando, como foi o caso do presidente Lula, que nós acompanhamos agora. Acho que essas duas questões são as mais relevantes que nós vamos ter essa semana para discutir e acompanhar junto à população e ao povo brasileiro. O MST continua na luta, organizando os trabalhadores do campo, para que nós possamos avançar na defesa da reforma agrária e na produção de alimento. Terminamos essa semana um grande seminário sobre questão agrária que discutiu, além da greve geral, que discutiu o fortalecimento da campanha Lula Livre, mas ao mesmo tempo também discutiu uma agenda que possa pautar os assuntos referentes à questão agrária, mas em especial a questão ambiental. Tivemos hoje uma notícia muito boa que o presidente do Congresso e o presidente do Senado da Câmara tomaram a decisão de discutir melhor a pauta ambiental. Isso é um avanço, porque nos permite ganhar tempo e não deixar que os ministros do Bolsonaro e o próprio Bolsonaro entreguem todo o patrimônio nosso como a Amazônia, rever Código Florestal, toda a política de proteção ambiental que nós temos no país e entrega aos fazendeiros, ao agronegócio para plantar soja em todo o canto do país. Então isso também vai vir na pauta. São assuntos relevantes que possivelmente nós vamos discutir e que nós já discutimos no debate sobre questão agrária. Essa semana é uma semana muito rica, porque esses assuntos todos vão ajudar a mobilizar e engrossar a nossa greve e permitir que nós possamos avançar. Mas como é um bate-papo de conjuntura, quero dizer para todos vocês, para os militantes que estão nos acompanhando nesse debate, que a leitura que o movimento faz desse desfecho dessa crise é que é uma crise longa, demorada. E as possibilidades de nós derrotar o governo Bolsonaro, é importante que todos saibam, ela virá de três possibilidades. Primeiro, da conjuntura internacional. Se a crise econômica continuar, isso será um forte indicativo de que esse governo terá pouco tempo, porque ele tem uma expectativa muito grande de investimentos internacional. Ou se houver uma crise qualquer, em especial nos Estados Unidos ou em outros países que ele tem relação, pode influenciar a política brasileira. Então esse é o primeiro fato que nós temos que ficar acompanhando na conjuntura internacional. Segundo fato que esse governo pode também ter muitos problemas para avançar é a falta de unidade interna. Esse governo é formado por várias famílias de oligarquias políticas e ideológicas, e entre elas os militares, que todos vocês sabem, entre elas a turma do Paulo Guedes, entre elas a turma da Lava Jato e a família Bolsonaro. Eles não têm se entendido muito no último período. Ficamos atentos a acompanhar a movimentação desse grupo. E acho que a principal disputa que haverá no próximo período é sobre a área econômica, junto com os militares, combinado com a família Bolsonaro. O Moro possivelmente já estará descartado pelos próximos dias, e a Lava Jato. A decisão de manter o Moro vai ser um risco para o governo Bolsonaro, porque ele está desmoralizado, junto inclusive aos seus setores, inclusive à opinião pública e setores importantes da classe média que apoiou ele para ir para o governo. Então acompanhamos de perto esse cenário do que esse governo vai fazer com essas disputas internas deles. E por fim, a possibilidade de nós derrotar esse governo é pela ação da oposição. Por hora nós temos conseguido fazer um bom embate no Congresso Nacional. A nossa bancada tem ganhado praticamente todas lá dentro, ou pelo menos empatado. Agora, essa disputa que está dentro do Congresso Nacional tem que vir para as ruas. Nós precisamos transformar as mobilizações que aconteceram no dia 15 da educação, as mobilizações que aconteceram no dia 30 dos estudantes, acontecer agora na próxima greve do dia 14. Isso vai dar uma combustão muito boa para a gente ir derrotando devagarzinho o projeto fascista e neoliberal do Bolsonaro. E qual é a pauta da esquerda, então, que nós queremos dialogar com a população nesse próximo período? Nós temos 5 assuntos que nós temos chamado de eixos, de pontos de pauta, que tem unidade na Frente Brasil Popular, que tem unidade na Frente Povo Sem Medo, que tem unidade nas centrais sindicais e nos partidos progressistas. É a luta em defesa da nossa Previdência, em defesa da aposentadoria e contra a reforma do Bolsonaro. É uma luta que dá unidade a todo o povo e a toda a esquerda, que nós temos que ir para a briga e disputar e ganhar essa narrativa junto à população. Mas é essencial nós explicar para a população. Explicar para a população, fazendo trabalho de base, usando as nossas comunicações, o que está em jogo nessa reforma.
Pauta número 2, o Lula livre. O Lula livre só é possível nós derrotar a direita e a Lava Jato com muita pressão política, muita pressão internacional e muito apoio popular. Mas é uma pauta que unifica todo o campo progressista. Pauta número 3, a defesa da educação. Os trabalhadores da educação já foram para a rua, os estudantes foram para a rua, mas é essencial que nós continuemos, porque a batalha da educação nós vamos ter que vencer em duas frentes. Primeira, na frente do campo econômico. Eles querem cortar todos os recursos das universidades. Segundo, é a batalha ideológica. Eles sabem que para destruir toda a democracia brasileira, destruir todas as ideias progressistas que tem no nosso campo, começa pela educação. Então nós vamos ter que enfrentar eles aí. Pauta número 4, que também tem a mesma importância, é a defesa da soberania nacional. Esse assunto é de muita relevância e talvez um dos assuntos mais estratégicos que nós temos que discutir agora com a população é não deixar entregar a base de Alcântara, que fica no Maranhão, uma das bases mais importantes de lançamento de foguete, que eles querem entregar para os Estados Unidos. Então essa pauta tem uma importância significativa. Pauta número 5, a defesa da democracia e dos direitos humanos. Há uma tentativa em curso da família Bolsonaro de não topar conviver com a democracia. Tem dado sinais a isso. Nós temos que defender a democracia, construir uma frente ampla, com pessoas que sejam além das esquerdas, além dos movimentos populares, para defender a democracia. Mas entre a defesa da democracia tem outros temas, que é a defesa dos direitos humanos. A matança de pessoas que está acontecendo no Brasil é muito grave. O feminicídio aumentou significativamente, em especial aqui em São Paulo dobrou. Com essa liberação de armas, pode criar um clima na sociedade que todo mundo tem autorização para matar. Então, defender a democracia e defender os direitos humanos é uma bandeira estratégica da classe trabalhadora. Quero dizer, companheiros e companheiras, que toda semana nós vamos fazer esse bate-papo aqui. Trazemos os principais temas que está discutindo com a sociedade, que está no ponto da esquerda. Essa leitura que o MST tem feito é que é um momento delicado, que é uma crise profunda, que não haverá saída simples, mas que nós estamos no melhor momento desde as eleições, onde as contradições que houveram do lado de lá nos permitiu ganhar fôlego e aumentar a nossa pressão pública para fazer as devidas mudanças. O principal papel nosso é manter a unidade, manter o povo na rua fazendo mobilizações permanentemente, mas acima de tudo, nós precisamos ter claro que é uma batalha de médio e longo prazo. Não há nenhuma saída simples, tanto pelos problemas econômicos que tem no país, como nós vivemos no meio de um golpe. Uma conjuntura de um golpe, que foi um primeiro passo, o impeachment, o segundo passo, a prisão do presidente Lula, o terceiro passo, não deixar o Lula ser candidato, e fez com que chegamos a toda essa situação. O nosso movimento tem um compromisso com a democracia, o nosso MST tem um compromisso com a luta de classe e com os trabalhadores. É com isso que nós vamos ter como horizonte na construção da unidade do campo popular. É isso, muito obrigado e seguimos em luta. Viva a greve geral dos trabalhadores.